primeiramente falar um pouco sobre mim, né? Sobre eu, Iris de Sá. Eu sou professora da UNEB, sou docente da UNEB, faço parte, estou organizando um grupo de extensão nesse momento, que recebe o nome de Quem Sabe Faz a Hora, e o objetivo desse grupo é a gente trabalhar numa perspectiva de ação solidária com a comunidade do entorno da universidade, que são famílias em situação de vulnerabilidade e até invisibilidade social, e pessoas que não têm uma condição de pedir o auxílio emergencial, etc. Além dessa ação, essa ação solidária está ligada a um trabalho do Departamento de Ciências da Vida. Eu sou do Departamento de Educação e estou fazendo esse trabalho juntamente com, né, dando esse apoio ao Departamento de Ciências da Vida. Esse é um segmento do trabalho. O outro segmento é um trabalho que diz respeito ao estudo e ao desenvolvimento de artigos escritos, né, com 4 discentes de psicologia, né, do curso de psicologia, e com minha colega Larissa Ornelas, que também está dando essa orientação. Então, eu estou coordenando esse grupo e Larissa está apoiando nessa parte teórica, e a nossa ideia é a gente desenvolver mesmo um estudo, trabalhar com temas que nesse momento são temas emergenciais da área da psicologia, e temas ligados também à psicologia social, ao estudo também da sociologia. E a ideia é a gente reunir 2 linhas teóricas, as nossas vertentes são ligadas à psicanálise e à psicologia analítica. Então, esse trabalho, a gente reúne também ações solidárias, onde as pessoas podem ajudar, podem doar, para que esse dinheiro de doação a gente possa destinar à compra de cestas básicas e suprimentos durante todo o período da pandemia. Eu vou trazer um pouco de minha disponibilidade para contatos posteriores após essa live. Então, quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas, para perguntar, para saber um pouco mais sobre o tema, porque o tempo é bem curto, né, bem restrito, de 40 minutos, vocês podem mandar um e-mail para irisdesa2009@hotmail.com. Da mesma forma, quem precisar de declaração de participação dessa live, né, os discentes que estiverem participando nesse momento e quiserem a declaração, entram também em contato através do e-mail solicitando essa declaração. Uma coisa importante é qual é o recorte que eu vou trazer para a inteligência, principalmente no que diz respeito à inteligência emocional. Toda vez que a gente faz uma fala de algum tema, a gente tem que escolher qual é o curso epistemológico, né, que eu estou trabalhando, a partir de quais vertentes, porque existem várias frentes que trabalham com o tema da inteligência. E também algumas outras que vão trabalhar com inteligência emocional. E outras também com as emoções. E esse termo, inteligência emocional, né, partiu justamente da perspectiva de que cognição e afetividade podem dialogar. Cognição e emoção podem dialogar. Cognição e sentimentos podem dialogar. O desenvolvimento da mente, né, o desenvolvimento neurológico dos neurotransmissores, o desenvolvimento químico, físico, pode trabalhar na perspectiva da subjetividade. Pode trazer relação direta com a subjetividade. Então, é sobre isso que eu vou falar. Eu peguei as relações principais, né, do socio-interacionismo, que é entendendo a inteligência como algo que se constitui em desenvolvimento e relacionado, não está relacionado apenas, não existe um determinante apenas, ou seja, somente a genética, ou somente o ambiente, ou somente as representações sociais deste ambiente, ou somente a educação que se recebe nesse ambiente. O socio-interacionismo ele vem trazer justamente isso, justamente esse fenômeno da relação, a dinâmica que se constrói no desenvolvimento humano. Então, depende de vários fatores, tem uma referência, tem uma perspectiva orgânica, tem uma perspectiva que é social, tem uma perspectiva que é vivencial, tem uma perspectiva que é do próprio sujeito, né, do próprio indivíduo que vai agir no meio. Por isso, o socio-interacionismo, a relação da pessoa com o seu meio.
e trago também alguns conteúdos, algumas perspectivas da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, onde ele vai trazer para o sócio-interacionismo, desculpe, é o que eu vou trazer a vertente da inteligência. E as emoções eu vou trazer Jung. Então, vou tentar fazer essa relação entre os dois. E, principalmente, em relação ao título, em tempos de pandemia, então, a gente vai pensar assim, toda crise, toda situação de crise, de angústia, seja do ponto de vista individual, social, sistêmico, é uma oportunidade. Então, eu estou trazendo assim, em tempos de pandemia, / oportunidade. Quer dizer, não é a pandemia na perspectiva da destruição, da gravidade, isso todos nós sabemos, né? É notório e visível, mas eu quero trazer como a oportunidade para a nossa jornada, que Jung chamou de jornada arquetípica da alma, que é o tempo que nós passamos aqui. O que estamos fazendo com esse tempo? Como estamos aproveitando esse tempo de vida? Esse tempo que tem, né, uma data para nascer, um tempo para viver e uma data para morrer. O que fazemos ao longo desse percurso? O que estamos fazendo? Então, nessa perspectiva, ele vai trazer alguns arquétipos. Esses arquétipos, ele traz que a tendência que nós temos a desenvolver a subjetividade a partir do inconsciente coletivo. Então, nesse sentido, é que eu quero trazer esses arquétipos que são, podemos acionar alguns arquétipos aqui neste momento, que são eles, o arquétipo do curador, o arquétipo do conselheiro, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe e o arquétipo da criança. Esses arquétipos estão, entre outros, estão dentro de nós. Jung tem uma frase onde ele diz: a humanidade mora em mim. Para que eu desenvolva uma inteligência emocional, para que eu possa dialogar comigo e tentar lidar com essa situação, com uma série de desafios, e a gente vai escutar muito o termo controle emocional. Até que ponto eu tenho que ter controle das emoções? Na perspectiva de Jung, não é o controle, é aprender também com o descontrole. É entender, inclusive, que esse momento é um momento do descontrole. E aceitar esse descontrole como algo possível de ser superado. Vivendo nesse movimento entre momentos de esperança e momentos também de tristeza, de melancolia. Aceitando que a vida é dinâmica. E ela é assim sempre. Ela não é assim somente em momentos de crise, ela é assim o tempo inteiro. Mas na crise é como se as coisas mais difíceis aparecessem, ficassem mais aparentes, e o que é melhor, mais fácil, mais alegre, ficasse na sombra, ficasse escondido. Mas essas coisas coexistem. E sendo assim, a gente vai trabalhar na relação do contato com esses arquétipos. Esses arquétipos estão dentro de mim e eu posso acioná-los. À medida que eu puder me conhecer mais, eu posso olhar para eles. E, por exemplo, o arquétipo do curador vai dizer para mim: Iris, você tem saúde, você é uma pessoa saudável. Então, esse arquétipo do curador, eu vou acionar dentro de mim. Ele vai dialogar comigo. Na minha personalidade, existem várias perspectivas de diálogo. E aí, esse diálogo vai acontecer na medida em que eu puder entender que eu me curo, que eu me acolho, que eu própria posso me ajudar. E que eu vou fazer um exercício de acionar essa ajuda interior, essa fonte interior. E aí as pessoas podem, do ponto de vista da espiritualidade, elas podem trazer suas representações, né? Seus deuses, sua relação com a natureza, sua relação com o divino, com aquilo que for mais profundo para a pessoa, seja ligado a qualquer crença ou qualquer relação, e até mesmo pessoas que não tenham crença. O arquétipo ele existe independentemente da crença. Até para pessoas que não vão eleger um Deus, mas podem eleger uma força interna. E aí, esses arquétipos vão estar amparando.
eles vêm muito inspirados pela mitologia, né? Por todas as mitologias. Então, são representações que estão nos mitos, que estão nos sonhos, que estão nas representações artísticas, que estão na música. Então, quando a gente ouve uma música que aciona a emoção em determinada relação, né? Relação, sei lá, a gente ouve uma música que lembra da infância, você está chamando o arquétipo da criança. Coração. Você tem uma música que vem, você de repente ouve uma música que aciona algo de proteção, você está chamando o arquétipo do pai. Então, esses arquétipos, eles vão agir em você e eles vão lhe impulsionar para você própria trabalhar com a sua capacidade, de se amparar. A gente pode buscar e deve buscar amparo em outras pessoas e a gente precisa desse amparo, né? A gente precisa do amparo das pessoas que estão à nossa volta. Mas Jung vem lembrar que esse amparo existe dentro de nós. E essas emoções, elas estão... Ele tem uma frase que é muito importante também, que ele diz: a psique cria a realidade todos os dias. E eu diria que eu acho que ele quer dizer isso também, que é o tempo todo. Todos os dias é um modo de falar, porque o dia e a noite são ciclos que a gente conhece, mas eu estou numa sensação agora, daqui a pouco eu já faço uma outra elaboração. E a psique é dinâmica, ela não está ali estática. E aí eu vou acionar essa perspectiva da emoção, o desenvolvimento da inteligência emocional é a capacidade que eu posso ter de acionar em mim né, deslumbrar a capacidade de eu mesma lidar com essas emoções e não buscar freá-las, e não buscar controlá-las, e não buscar não aceitá-las. Olhar para elas e acolhê-las. Eu estou sentindo medo? É medo que eu vou sentir. E eu vou olhar para esse medo. E eu vou dialogar com esse medo. E eu vou deixar que as sensações de medo perpassem por mim, porque somente assim é que eu vou poder olhar para ele e ver talvez a dimensão dele. E em alguns momentos eu vou fugir dele também. É humano fugir. A luta-fuga é humana. Eu tenho, basicamente, a palavra aceitação, ela é fundamental para o desenvolvimento da inteligência emocional. Agora, não é só aceitar. Não é aceitar no sentido de, melhor dizendo, não é aceitar no sentido de acomodação. Vou ficar parada, vou esperar passar o medo. É aceitar no sentido de acolher e receber e tentar dialogar e transmutar. O que é essa transmutação? Que é um termo muito complexo, mas rapidamente para que eu possa me fazer entender, é a possibilidade de eu ver que no medo eu também vou atrás de algum caminho. Eu vou atrás de alguma proteção, eu vou atrás de alguma coisa que possa me amparar. Então, isso é transmutação, quer dizer, é o medo que vai me fazer ter essa impulsão, né? O impulsionamento de ir. Se eu ficar estagnado, eu não faço. Então, o medo vai fazer, saia daí, tenha uma reação, faça alguma coisa. É claro que alguém pode pensar, mas existe o medo paralisante também, aí eu vou fazer um exercício que eu vou trabalhar um processo respiratório, eu vou acionar também esses arquétipos que me ajudam no processo de meditação e de oração. Então, são infinitas possibilidades que eu posso acionar, e aí eu vou lembrar para vocês a importância da palavra solitude. O momento de agora pede que a gente olhe para nossas emoções e aceite a solitude, que é a capacidade de ficar só. Não é estar só, não é solidão. Não é o processo de você se sentir abandonado, é o processo de você entender que você faz companhia a si. E você faz muito boa companhia a si. Muito boa. Sua companhia é agradável. Você gosta de estar com você. Me preocupa muito quando eu vejo as pessoas... Claro, a gente gosta de sair, quer ver gente, a gente está sofrendo, mas eu acho que também tem um convite para ficar consigo mesmo. Tem um convite agora para fazer com que você olhe para você e viva você, esteja com você. Então, esse desejo de buscar sempre fora uma satisfação é a ausência do dentro também. Tudo que está fora está dentro e vice-versa. Então, acione em você a capacidade que você tem de se fazer companhia. Não fuja de você. Então, a questão da emoção, o desenvolvimento dessa inteligência emocional é sempre esse diálogo interior. É sempre essa relação com a sua fonte interior.
O problema é que a gente ficou com a palavra inteligência herdada muito das perspectivas que achavam que inteligência era ligada ao QI, ao intelecto. Né? Então, eu sou inteligente é porque eu estou usando minha cabeça, meu intelecto. E inteligência emocional nada mais é do que usar a plasticidade cerebral. E aí eu vou para essa relação do socio-interacionismo. Né? Na relação com o outro, eu também elaboro esquemas. Eu também desenvolvo o processo de inteligência. E essa inteligência, quando eu descubro a resposta por exemplo, de um problema matemático, eu vibro com isso. Então, essa inteligência está dialogando com a emoção o tempo todo. Quando eu não consigo fazer um exercício de matemática, eu não consigo escrever um texto, eu não consigo produzir uma fala que as pessoas entendam, eu fico angustiada. Então, essa inteligência está dialogando com a emoção, ela não está separada, não tem como estar. Aí meu corpo vai ter uma reação, eu vou ter algum movimento, eu vou em busca da resposta, eu pergunto para alguém, eu procuro, ou eu fico ali, meu Deus, pensando. De repente, no momento que eu estou relaxada, vem um insight. Poxa, essa resposta eu já sei! E aí vem aquela alegria. Na sala de aula, a gente sempre lembra, né? Que queria levantar a mão, professor, eu sei a resposta. Então, essa emoção, ela tá ali com a gente o tempo todo. Então, ela não está divorciada do processo intelectual. Só que a gente foi educado para separar em compartimentos. O socio-interacionismo vem trazer para a gente, né? É bom lembrar que eu não falei no começo, os contribuintes mais famosos são Piaget, Vallon e Vygotsky. Mas nós temos Paulo Freire, o nosso Paulo Freire, que trabalhou o tempo todo com socio-interacionismo, que é a relação do conhecimento significativo na vida. É você estudar e aprender a partir daquilo que tem sentido para você. E olha, gente, como é bonito isso, porque o sentido também é aquilo que é sentido. Olha como emoção e cognição estão diretamente ligadas até pelas palavras, pela etimologia. Vejam que sentido as coisas têm sentido. E tem o sentido daquilo que é sentido. E ainda tem o sentido de direção, para onde eu vou, para onde eu me volto, né? Então, aquilo que eu entendo dá sentido, ela faz com que eu elabore os meus sentidos e me dá a direção. Então, essa é a conexão que a gente costuma também chamar de transdisciplinaridade, que é a relação, tudo está ligado a tudo. A gente vai encontrar isso na perspectiva oriental, a gente, né, no budismo, a gente vai encontrar isso na visão holística, a gente vai encontrar isso na visão sistêmica, tudo está relacionado a tudo, nada é separado. Então, a pandemia, a quarentena, a ação solidária, o estudar, o estar em família, está relacionado a tudo que está acontecendo. A necessidade que nós estamos tendo de aquietar o coração e fazer com que a gente faça contato realmente, né, promover um contato com o si mesmo. Jung trouxe essa instância que ele chamou de si mesmo. Si mesmo é, né, basicamente a representação do self. O que é esse si mesmo? É aquela relação que nós vamos ter com o arquétipo maior, que é o arquétipo do self, que tudo sabe e sabe para que estamos passando por isso, né? Por quê? O porquê a gente vai ficar muito na questão de tentar explicar. Eu acho até que é válido a gente tentar explicar, mas não a gente ficar na explicação de tentar entender do ponto de vista racional o que está acontecendo, mas a gente entender principalmente para quê. Onde está a humanidade está indo com esse processo. E aí, essa conexão, essa relação neurológica, né? Química neuronal, melhor dizendo, a melhor palavra é essa conexão neuronal vai trazer várias transformações para a gente. E essas sinapses de transformações no nosso cérebro é que vão fazer a gente mudar de lugar, a gente mudar de posição. E quando a gente muda de posição, o self empurra um pouco mais. O self dá um novo desafio. Então, a Covid, o coronavírus, são novos desafios. São desafios assim, a humanidade está entendendo algumas coisas, mas precisa entender um pouco mais. E para entender, tem uma máxima também que é, se não for pelo amor, é pela dor. E continua sendo pelo amor. Se a gente pensar, as dores vão trazer amores. Os maiores sofrimentos são realmente aquilo que fazem a gente aprender a viver. As questões mais difíceis da nossa vida, que geraram mais dores,
foram aquelas que fizeram com que a gente buscasse e conseguisse maiores transformações. Portanto, essa relação, esse diálogo entre amor e dor vai ser o tempo todo na nossa vida. Ele é, né, altos e baixos, o melhor do dia, o pior do dia, é isso. Mas são coisas que vão dialogar, vão se interconectar, vão interagir umas com as outras e vão promover sempre uma coisa que Jung chamou de individuação. Ele chamou de processo de individuação. Ele chamou de processo porque nunca a gente está pronto. É sempre um processo. A gente está sempre caminhando para. Nunca existe assim alguém que seja totalmente individuado, a não ser que seja uma representação de mestres ascensionados, fora avatares, fora isso, os seres humanos, nós que estamos aí na nossa jornada diária, arquetípica da alma, né, como Jung chamou, isso aí, a individuação vai ser cada momento. Vai ser o momento que eu estou com meu filho, aprendendo com ele, eu estou me individuando. É individuando, é no gerúndio, é sempre acontecendo. Quanto tempo dura? A vida toda. E pessoas, todo mundo se individua, todo mundo, melhor perguntando, né? Todo mundo está no caminho da individuação. Seja a pessoa fazendo terapia, não fazendo terapia, ela está individuando porque o processo da vida é no sentido da individuação. Então, a relação com a inteligência emocional é justamente o diálogo para se individuar. É o self mandando mensagens através desses arquétipos que eu trouxe para vocês e para quem está me ouvindo e muitos outros, arquétipos que estão em nós e que nós podemos acionar. E que nós temos e precisamos acreditar que esses arquétipos são potentes. E que eu vou, às vezes até, gente, fazer uma coisa física. Eu estou muito angustiada, eu estou muito melancólica, eu faço um deslocamento e vem a Íris conselheira, a Íris, o arquétipo conselheiro da Íris, melhor dizendo, para dizer assim, vamos lá, o que você está precisando? No processo terapêutico é até interessante a gente fazer esse movimento de sair do lugar da gente e mudar. Senta naquela cadeira, começa a falar para você, fale com você. Tem uma força sua aí que pode lhe ajudar. Levante essa força, sabe? Porque isso é tão visível, gente, quando a gente vê a força que as mães têm e os pais também, né? Porque eu acho que às vezes tem uma coisa muito em cima da maternidade, mas assim, os arquétipos materno e paterno, a força que essas pessoas têm para fazerem com que, em momentos de desespero, salvar o filho. Vem uma força que a gente não sabe de onde é. A gente perde sono, a gente faz... Quem é mãe e pai sabe disso, você salva o filho. Faça isso com você. Você é seu filho, né? O self vai dizer, o self vai trazer isso para você. Você tem aí um filho. Você é um filho que precisa ser cuidado. Você é um filho que precisa ser acolhido. E você tem o pai também dentro de você. E aí você vai acionar, naquele momento você está frágil, então você vai chamar o pai. Aí alguém vai dizer, mas se eu estou frágil, como é que eu vou buscar o pai? Ele está lá. Ele está lá. Ele está dentro de você, mas ele está ali num processo mais na sombra, ele está mais escondido, porque você está na emoção de se sentir desprotegido. Então, você está muito mais filho do que pai. Mas ele está ali, acredite. Né? E a criança também está ali quando você está numa situação de muita racionalidade e vem a necessidade do riso. A criança está ali também, como Milton Nascimento, né, traz naquela música, ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que a tristeza me vem, ele me bate, né, alguma coisa desse tipo, ele vem para me dar a mão. Então, são essas pessoas que moram dentro de nós, essas entidades, né, do ponto de vista arquetípico, que podem fazer com que no momento que você está mais frágil, elas te levantem. Mas você precisa, de fato, fazer contato. E como é esse contato? Que eu falei desse processo da individuação, o contato vai sendo feito através dessa relação que você vai delegando, que você vai entendendo, né, racionalmente, né, essa inteligência mais abrangente, ela vai dialogando com isso e ela vai entendendo que esses arquétipos vivem quando são acionados
quando são convidados. Senão, eles ficam lá escondidinhos. Eles estão ali esperando para nos servir. O que a gente faz, que na psicologia a gente chama de projeção, a gente acha que é o outro que vai dar. Então, a gente projeta. É claro que pai e mãe, eu digo, eu tenho o arquétipo paterno e materno, então não preciso nem do pai nem da mãe físico. Claro, as crianças precisam dos pais e mães físicos, biológicos ou não biológicos, mas os pais que amparam. Mas essa criança, à medida que ela vai tendo autoconfiança, que essa mãe e esse pai vão educando de maneira a ela entender, por isso que a educação é muito importante no processo da inteligência emocional. Os pais vão ensinando essa criança que ela pode também fazer sozinha. Quando eles são pequenos, eu faço aqui com você. Olha aqui, eu pego para você, tá muito pequenos. Um pouco maiores, vamos lá, eu estou do seu lado, eu lhe ajudo, mas você pode pegar. E um pouco maiores, você consegue. Eu estou aqui, porque eu sempre estarei aqui. Pai e mãe estarão sempre com a gente. Então, é essa força que o pai e a mãe dão no sentido de não ir lá fazer por. Fazer junto, começar fazendo por, fazer junto e depois deixar fazer. Acreditar que a criança pode fazer. Isso vai fazendo com que a criança vá construindo essa capacidade arquetípica de pai, de mãe. Entendem? Dessas instâncias que moram dentro de cada um de nós. E aí essa criança vai acreditando e vai empoderando esses arquétipos. Se ela achar que ela nunca pode dar um conselho para alguém, ela não vai desenvolver o arquétipo do conselheiro. Se ela achar que ela nunca vai poder curar alguém, ela não vai desenvolver o aspecto do curador. Mas à medida que ela, na sociedade, aí vem, né, o sócio-interacionismo, ela age com o outro dá credibilidade, primeiramente os pais, depois a escola, os educadores, os amigos, as pessoas que acreditam vão dizendo para ela, vá, você sabe fazer, você pode, você consegue. E eu acredito, eu gosto muito, sabe, gente, eu gosto muito mais da palavra eu confio que você pode. Não eu acredito, porque eu acredito pode, às vezes, em alguns momentos, ter a ver com uma coisa assim, né? Se é crença, então não é muito palpável, porque é algo que está muito subjetivo. Eu confio que você faz. Mas eu vou errar, mas é só errando que você vai aprender. Então, vamos lá. Eu estou aqui com você, não é para você errar, não, é para você lidar com isso. Então, vejam que o processo educacional que vai construindo essa inteligência emocional. Essa capacidade de você lidar com as próprias emoções e buscar essas figuras que te amparam. Porque quando a gente projeta, como eu estava dizendo, a gente sempre vai achar que só o outro pode ajudar. E eu não estou dizendo aqui que o outro não possa. A gente precisa das pessoas. Valon tem uma frase que diz, somos geneticamente sociais. Somos geneticamente sociais. Precisamos das pessoas. Vocês devem ter memória, né, do filme Náufrago, quem assistiu, quem não assistiu pode ver alguma coisa nesse sentido, que quando ele ficou na ilha, vários filmes trazem isso. O protagonista sozinho, ele cria um elo de ligação social, um objeto que ele intitula lá um amigo, Wilson, e a partir dali ele começa a travar como se fosse uma relação, porque nós somos seres sociais, mas nós não somos seres sociais para desenvolver dependência. A dependência, ela é atraso psíquico. A dependência é perda de energia psíquica. A dependência, no sentido de que eu não faço nada sem você, ela é desastrosa. O mito do amor romântico traz essa dependência. Eu preciso do outro porque o outro me completa. Não, o casamento é psíquico. Eu preciso de mim mesma, mas precisar de mim não é ser egoísta, não é ser individualista. É saber que essas instâncias todas estão dentro de mim e na relação com o outro, eu vou aprender a desenvolvê-las. Na relação com o outro, eu vou trazer um sentido profundo para a minha vida dessas instâncias. Então, essa é a questão relacionada àquilo que a gente mais precisa entender. De que não é está acabando o meu tempo, fui avisada aqui. Muito bom, gostei, adorei. Então, gente, é isso. A gente precisa ter essa relação entre um com o outro, para que a gente possa entender que a gente constrói em si mesmo, mas a partir dessa relação sócio-interacionista. Então, só acabando,
resiliência e superação. A gente está com tudo para fazer isso agora. Precisamos uns dos outros. Então, eu só termino com essa frase, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, a gente precisa fazer a hora, primeiramente dentro da gente, para, né, conjuntamente construir essa hora com o outro, sempre. Namastê. Ainda tem um tempinho, né? Estou perdida aqui no tempo. Foi avisado, quando é avisado, eu interrompo imediatamente. Então, vamos continuar pensando nessa provocação, nessa relação que a gente tem, né, em relação ao outro. Vamos precisar de todo mundo. Precisamos de todo mundo. Porque 1 mais 1 vai ser sempre mais que 2. Então, a arte está aí, a música está aí, olha aí quanta ajuda nos dá. Mas a partir do momento que a gente acessa, é sempre assim. A gente precisa chamar. Obrigada. Boa noite.